Oi, gente! Chegamos ao nosso último vídeo especial de Dia das Mães. E eu resolvi batizar a nossa necessaire de hoje de Necessaire Patty, porque minha mãe se chama Patrícia, então já vou deixar aqui uma homenagem pra ela também. E é uma necessaire super fofa, super gostosa de fazer e, gente, fica um amorzinho, olha só isso aqui. Ela tem essa lateral diferenciada, na frente ela parece uma necessaire box, mas eu acho que o jeito de montar ela é um pouco mais simples e eu acho legal que dá pra gente brincar com as estampas e com as cores. Então aqui, ó, eu usei duas estampas diferentes pra montar essa peça aqui com vocês, mas também dá pra trabalhar com cores diferentes, com materiais. Essa daqui eu fiz com um sintético. Então é uma peça super bacana e que dá pra fazer bem rápido também, então ainda dá tempo de fazer pra vender no Dia das Mães. Espero que vocês gostem. E o nosso vídeo de hoje é feito com o apoio da ADB Acessórios para Patchwork. O calcador de Matelassé, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, tem lá no site deles. Vou deixar aqui na descrição o link pra vocês e também o nosso cupom de desconto pra vocês utilizarem lá, que é Arte da B. Agora bora pro nosso passo a passo. Bom, pessoal, hoje eu vou começar um pouquinho diferente aqui a nossa peça. Eu não cortei ela do formato do molde, porque hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz o quilt. Porque eu fiz um vídeo lá pro meu Instagram usando esse calcador aqui, que é o calcador com a guia lateral, pra gente usar como base pro quilt. E teve umas pessoas que comentaram que ainda não sabiam usar, então eu resolvi trazer pra vocês no vídeo, porque eu acho que vai ficar mais completinho e eu vou conseguir mostrar direitinho como que eu uso ele aqui. Bom, pessoal, o calcador ele vem assim, ó, com essas três partes. Tem uma guia que é virada para o lado direito e uma que é virada para o lado esquerdo da sua máquina. Tanto faz qual você decidir usar. O efeito vai ser mais ou menos o mesmo na tua peça, mas você tem que colocar o que você se sente mais confortável costurando. Eu gosto mais de usar a guia aqui do lado direito do meu calcador. Aí eu vou colocar ela encaixadinha aqui, ó, nesse buraquinho. E aí, pra colocar o distanciamento do nosso calcador, a gente vai pegar aqui uma fita métrica, ou você pode se basear pela tábua de corte, o que você preferir. E a gente tem que pensar que a agulha, ela vai bater bem no meio aqui do nosso calcador. Então eu vou posicionar esse meinho bem aqui na minha fita métrica, então deixei ele marcadinho ali. E aí eu vou colocar aqui o distanciamento que eu quero no meu quilt. Se eu quiser um quilt grandão, eu posso colocar pra cá. E se eu quiser ele menorzinho, eu jogo pra lá. Como aqui eu quero que o meu quilt tenha mais ou menos 1,5 cm, então eu vou deixar ele aqui posicionado. E aí eu vou apertar esse parafuso. E é até legal você colocar na mesa, assim, que aí você consegue apoiar a lateral também e ela já vai ficar retinha, do jeitinho que a gente precisa colocar lá na máquina. Aí a marcação que a gente precisa fazer no nosso tecido agora é uma só. Ou duas se você for fazer o quilt cruzado. Mas você vai escolher a direção que você quer o seu quilt. Eu quero que ele fique retinho na minha peça, então eu vou fazer várias costuras paralelas aqui com o meu tecido reto. Mas se você quiser fazer aquele cruzadinho que a gente faz normalmente, faz uma marcação de X aqui no teu tecido e aí vai seguindo por elas. Como eu vou fazer reto, eu vou fazer uma marcação só aqui no centro do meu tecido. Eu gosto mais de começar do centro para as laterais do que começar bem aqui da lateral e ir vindo pro outro lado. Pelo menos pra mim assim funciona melhor, mas dá pra você fazer vindo lá da extremidade também. Então, ó, marquei mais ou menos no meio. E aí o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura bem aqui em cima desse risco que eu fiz e as outras eu vou só encostando a guia nessa costura anterior pra passar a nova costura. Lá na máquina vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. Agora que eu já fiz essa primeira costura, eu vou encostar a guia aqui na costura. E aí eu vou fazer a minha segunda marcação aqui. Aí a gente vai costurando até o final aqui e assim sucessivamente até terminar o nosso quilt. Quando eu for pro outro lado, eu vou só inverter aqui o meu tecido e continuar as costuras até o final. Bom, gente, já terminei então o meu quilt e agora eu vou passar o meu molde aqui pro tecido. Se você quiser, dá pra fazer isso antes até de fixar o tecido na manta. Se você não for usar uma caneta que nem essa minha aqui, que é uma caneta que apaga com calor, dá tranquilo pra usar antes. Esse molde, eu deixei a explicação lá na apostila dizendo que ele é um molde que equivale a 1/4 do corte que a gente precisa fazer. Mas eu vou explicar aqui rapidinho como que a gente faz.
Eu marquei uma linha reta aqui só pra eu usar como guia pra apoiar aqui o meu molde, e eu vou usar aquela primeira que eu já fiz aqui no meio também. Então, eu vou apoiar ele aqui em cima e eu vou riscar o contorno aqui desse lado. E aí, o que acontece com esse molde é que a gente vai ter que espelhar ele 2 vezes. Então, a gente vai ter que espelhar ele aqui na vertical e também, aliás, na horizontal e na vertical. Então, ó, risca, risca, risca. Fiz essa primeira parte. Aí agora eu vou espelhar ele aqui pra esse lado. Aí eu vou fazer o risco aqui também. Aí pro outro lado eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou jogar o molde pra lá, passo o meu risco e depois jogo ele pra cá de novo e passo o risco. Prontinho, gente. Aqui o que eu fiz? Eu fiz a marcação, como eu mostrei pra vocês. Depois eu passei uma costura exatamente em cima da marcação e cortei todo o excesso. Aí, então agora eu tenho o formato principal aqui da minha necessaire. Além desse corte, a gente também vai precisar das 2 laterais aqui da nossa peça, que eu já tinha cortado. Eu fiz a mesma coisa, fixei na manta, passei uma costurinha em volta, cortei o excesso. E os tecidos de forro, eles podem ser maiores do que o tecido principal aqui, tá? Ele pode sobrar, porque daí depois, conforme a gente for montando, a gente corta o excesso. Assim dá menos trabalho. Agora, eu vou pegar essa minha parte principal e eu vou costurar o meu zíper. Então, eu vou costurar o zíper aqui e depois vou puxar ele aqui pro outro lado. Se você quiser já costurar com o zíper aberto, também dá, vai ser a mesma coisa. Porque depois que eu fizer essas 2 costuras, eu vou ter que abrir o meu zíper e virar a minha peça direito com direito aqui com o tecido de forro e passar uma costura de cada lado, para fixar o zíper no tecido de forro. Então, gente, ó, fixei o primeiro lado do meu zíper aqui, agora eu vou dar uma ajeitadinha aqui na minha necessaire para deixar ela alinhadinha e vou passar a costura aqui do outro lado. Agora que eu tô com essas 2 partes presas, eu vou abrir aqui o zíper. Pode abrir completamente. E aí eu vou pegar o meu tecido de forro. O meu tecido de forro, ele vai precisar ficar virado direito com o tecido principal. E o nosso zíper aqui no meio. Aí agora eu vou passar a costura novamente aqui em cima desse meu zíper, tanto desse lado aqui, quanto do outro. Aí depois que a gente fizer isso, a gente vai virar pro lado do direito pra rebater as costuras pelo lado de fora. Aqui eu vou aproveitar para comentar já. Tá vendo que o meu tecido tá sobrando? É porque eu cortei ele maior. Então, o que precisa ficar bem retinho no meu tecido é essa parte principal aqui. O que sobrar do tecido de forro, depois a gente corta, não precisa se preocupar com ele agora. Virei aqui pro lado do direito, vou ajeitar para deixar esse tecido de forro bem certinho lá atrás e vou passar uma costura aqui de pesponto. Vou fazer do outro lado também. Bom, gente, depois de fazer esses 2 pespontos, eu gosto de pegar e fazer uma costurinha bem aqui, ó, na beirada do meu molde todo. Então, eu vou até lá na outra ponta, onde tá o outro zíper aqui, só pra fixar o meu tecido principal aqui no meu tecido de forro. É bom que aí fica tudo bem presinho e na hora que a gente vai fazer os acabamentos, isso facilita bastante. Mas se você quiser pular essa etapa, você pode só cortar o excesso aqui do tecido de forro. Mas eu acho que passar essa costurinha ajuda bastante. Agora eu vou cortar todo esse excesso de forro que sobrou. Esse pedacinho aqui, ó, que sobrou do tecidinho de forro, que ficou nessa parte aqui do zíper, eu prefiro deixar ela do jeito que tá, e aí quando eu for refilar o zíper, eu refilo esse pedacinho também, então não precisa se preocupar com ele agora. O mais importante é liberar essa parte aqui, ó, da lateral, que é onde a gente vai colocar o nosso acabamentinho aqui com viés. Não precisa se assustar, que é bem tranquilo. A gente vai colocar ele assim, ó, dobra a pontinha do teu viés, pode costurar ele com a abinha dobrada mesmo. Eu vou encostar ele bem nessa quina, ó, onde tem o encontro aqui dessa parte que vai pra lateral com a parte aqui da frente da minha necessaire.
Então eu posiciono aqui o meu viés e eu vou passar uma costura reta prendendo ele até chegar na outra pontinha aqui embaixo. E quando chegar aqui, eu também vou fazer uma dobrinha e finalizar. Aí do outro lado, mesma coisa. Bom, gente, parte do corpinho pronta. Agora a gente vai precisar passar o nosso cursor aqui. Então alinha ali pelas laterais, aqui, ó. Vou deixar bem bonitinho. E aí eu vou colocar o meu cursor. Ó, gente, a gente passa até o final aqui o cursor e aí precisa colocar ele de novo pra deixar aqui no meinho da peça. Prontinho. Agora eu posso cortar esse excesso aqui pra poder nivelar essa minha lateral. Agora, vou pegar aquela parte da lateral e a gente vai posicionar ela assim, ó, virada direito com direito, alinhando aqui nessa parte do zíper, tá? E o forro vai aqui embaixo. Então, a gente vai fazer um sanduichinho com essa parte do zíper no meio. E agora eu vou passar uma costura aqui pra fixar, usando a medida do meu calcador mesmo, que é de meio centímetro. Repito isso aqui no outro lado também. E aqui, pra ficar mais fácil de costurar, é só amassar a peça bem e vai embora. Agora, joguei tudo aqui pro lado direito, vou passar um pesponto e também vou passar uma costura na beirada para fixar a parte externa e forro. Depois de costurar aqui as duas laterais, é assim que vai ficar a nossa peça. E agora a gente vai precisar encaixar ela aqui na lateral. E é bem simples, eu vou começar marcando o centro aqui primeiro dessa parte da lateral. Então, faz um piquezinho lá em cada ponta. E também vou fazer um pique no meio aqui da minha peça. Vou alinhar por essa quina aqui de cima. E aí, faço um pique aqui embaixo. Agora, eu viro a minha peça aqui pro lado do avesso. E eu vou começar a distribuir aqui com os grampos. A primeira coisa que eu vou unir vai ser o meio aqui da base. Então, junta primeiro esse pedacinho e prende aqui com o grampo. E aí eu vou alinhar essa parte reta. A gente vai unir essa quina aqui, ó, vai deixar ela bem retinha, bem bonitinha. E vai prender. Aqui dá pra colocar uns 2 grampinhos. Do outro lado aqui, mesma coisa. Também vou alinhar e vou deixar bem retinha essa parte. E aí, tem uma coisa que vocês vão notar nesse molde que eu fiz. Essa parte das pontas, tá vendo que ela dá uma sobradinha aqui? Ela é pra acontecer isso mesmo. Eu deixo essa sobra porque o importante é que essa parte fique bem esticada, a parte da frente aqui da nossa nécessaire. A lateral, a gente pode cortar fora essa pontinha e tá resolvido o problema e ela também vai encaixar direitinho. Se eu tivesse feito muito curto, de repente do jeito que a gente costura pode dar alguma diferença, então por isso que eu deixei essa sobrinha. Aí, pra fazer ela, você vai fazer o seguinte, quando tiver lá na máquina, você vai esticar bem direitinho a sua peça aqui, ó, pra ela ficar o mais arredondada possível, essa parte aqui, e pode ignorar essa sobrinha. Aí antes da gente fazer o acabamento, a gente vai lá e corta o que sobrou. Aqui do outro lado, mesma coisa, ó, também vai sobrar, a gente vai esticar bem retinho e vai passar a costura. Por isso que é importante a gente alinhar primeiro o centro aqui, porque ele vai distribuir bem certinho pros dois lados e no final nossa peça vai ficar super bem encaixada. Ah, e aqui nessa parte eu tô costurando usando como referência essa dobrinha aqui do viés.
Agora, pra fazer o acabamento, é só puxar o meu viés aqui pra fora, dobrar sobre a costura e passar aqui no contorno todo. Aí, pra finalizar a nossa peça, do outro lado, a gente vai repetir exatamente o mesmo processo. Ó, gente, é assim que tem que ficar o acabamento aqui da parte externa da nossa peça. Eu desvirei ela aqui, né, só pra poder mostrar pra vocês que a intenção de ter aquela sobrinha é pra esticar bem essa parte da lateral e também a parte aqui de fora. Então aí o encaixe vai ficar certinho, mesmo que às vezes a gente acabe fazendo uma costura de zíper maior ou menor, dependendo do que você for fazer. Então sempre vai dar certo a sua peça. E assim ficou a nossa pecinha finalizada. Espero que vocês tenham gostado de fazer essa peça. Eu particularmente achei ela muito gostosinha de fazer, porque ela é fácil, o acabamento é simples. E pra mim ela dá menos trabalho do que aquela Necessaire Box. E tem o diferencial aqui da lateral, então a gente consegue brincar com as estampas, como foi o caso dessa que eu fiz com vocês, ou com as cores. Então é uma peça que fica super bacana. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham curtido também o nosso especial de Dia das Mães. Me conta aqui nos comentários o que você achou e qual que você acha que precisa ser o nosso próximo especial por aqui. Tchau e até a próxima!